Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui estamos com a palavra de Deus neste dia. Eu quero que Deus te abençoe muito nela. E o título é: Foi Deus que te enviou ao meu encontro. Foi Deus que te enviou ao meu encontro. Vamos orar? Vamos ler a palavra de Deus depois que orarmos e vamos pensar nesse assunto juntos no nome de Jesus. Pai Santo, obrigado. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que pedem oração, pessoas que mandam mensagens pedindo oração, pessoas, ó Deus, que assistem os vídeos, ó Deus, e encontram neste vídeo, ó Deus, ou nos vídeos anteriores, uma palavra do Senhor que tem tocado na vida delas. Obrigado, meu Deus, por conseguir atingir o coração de pessoas com a Tua palavra. E certamente o Senhor fará a obra completa. No nome de Jesus, eu oro também com esta pessoa que assiste este vídeo agora, pedindo ao Senhor que abra a mente dela, o coração dela, o entendimento dela, para entender o que o Senhor tem para hoje, para as nossas vidas. Muito obrigado e assim oramos, no nome de Jesus. Eu e ela oramos, no nome de Jesus. Amém. Foi Deus que te enviou ao meu encontro. Vamos ler a palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Creio que vamos terminar este capítulo hoje, né? E vamos ler o versículo 32 e a parte A do versículo 33, que diz assim: Então disse Davi: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. A parte A do versículo 33 diz assim: Bendito o teu conselho e bendita sejas tu. Lemos de novo? Então disse Davi: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendita sejas tu. Que maravilha é poder meditar na palavra de Deus. Entendemos no vídeo passado que Davi ficou muito irado e Davi então resolveu vingar de Nabal pelo tratamento que Nabal deu aos seus 10 enviados, né? Seus 10 moços que foram ali. Eu falei para você prestar atenção neste número 10. E então Davi diz: já que Nabal me chamou de escravo, chamou vocês de foragidos, tratou vocês como ninguém, ele vai pagar, e todas as pessoas do sexo masculino da casa dele irão pagar com a vida, ou Deus me puna muitas vezes mais, se assim eu não fizer. Davi então se prepararmos, seus homens, e Davi pega a sua espada. Mas acontece, como dissemos ontem, que um sábio empregado de Nabal fora e falara com Abigail e disse: Senhora, tome providência, não deixa que o tolo venha ou deixe cair sobre nós, porque iriam morrer todos os homens da casa de Nabal, funcionários de Nabal, todo mundo ia morrer do sexo masculino. E Abigail, uma mulher sensata, então prepara uma grande a ceia para Davi e os seus homens. E a Bíblia diz que ela mata ovelhas, que ela faz pães, que ela coloca 2 odres de vinho, ela coloca muitas quantidades, né, de alimentação para levar para Davi e seus homens. E Abigail coloca nos jumentos. Era muita coisa, porque era mais de um jumento levando até Davi o alimento deles. E Abigail não conta nada para Nabal. E sai e vai e diz a eles: vocês vão na frente e eu vou atrás. E a Bíblia diz que Davi estava indo para a casa, né, de Nabal para destruir todo do sexo masculino de Nabal. Todos os homens da casa dele, inclusive Nabal. Mas Abigail está descendo e ela então se encontra com Davi. E a Bíblia diz que ela se prostra em terra. A Abigail assume uma coisa que não era dela. Abigail, além de dizer: não leve em consideração, meu senhor, a insensatez do meu marido. O nome dele já diz quem ele é: tolo, insensato.
Mas não leve isso em conta. E ela assume a culpa e diz: a culpa é minha, porque eu não vi os teus homens, eu não busquei ver os teus homens, os teus moços chegando lá. Por isso meu marido os maltratou e eles voltaram de mãos vazias. Mas aqui estou eu, prostrada diante do meu Senhor e pedindo ao Senhor: não faça tal, não faça vingança, meu Senhor. O Senhor irá te abençoar muito na tua vida, o Senhor Deus irá abençoar-te muito na tua vida. Você será próspero em tudo o que fizer, mas não leva contigo esta afronta, não leva contigo esta vingança, este sangue nas tuas mãos. Não derrame sangue por vingança. O que acontece é que então Abigail, ela se prostra e Deus a honra, Deus a abençoa, Deus faz com que Davi a escute e Davi então fala com ela: foi muito bom ter você, é o Senhor Deus que te enviou ao meu encontro. E Abigail, então, ele diz a Abigail, então: vai em paz, o teu conselho foi bendito, o teu conselho foi abençoador, o teu conselho, ele foi ouvido. E você pode voltar para tua casa em paz. Olha que interessante para aquela mulher. Levou ali alimento para Davi, assumiu a culpa do seu tolo esposo, ocultou do seu esposo o que iria fazer, e agora consegue a benevolência de Davi e volta para casa. Quando ela volta para casa, Davi, como disse, que ouviu bem o conselho dela e que foi um conselho bendito e que ela seria também bendita, ela volta para casa feliz. Mas o que ela encontra em casa? O insensato marido fazendo uma grande festa, festa para reis, festa ao nível de uma festa de um rei. Ali ele comia, ele bebia, ele já estava tomado pelo álcool. Se ele era insensato, imagine bêbado. E ele estava bêbado. Mas ela, usando a sua sabedoria, não falou nada com ele. Esperou a festa acabar. Uma festa que seria terrível se ela não tivesse ido encontrar com Davi. Então, ela o encontra, vê que ele está bêbado, espera até que o vinho saísse do seu corpo no outro dia. E então ela o chama e fala com ele tudo o que aconteceu. Quando ela fala com ele, ele entra em choque, talvez começando na mente dele reviver aquela cena do que seria Davi chegando ali com seus homens, uma carnificina total, ele morrendo bêbado e todos os seus morrendo, seus convidados morrendo. Que tristeza seria! E ele entra em choque. E a Bíblia diz que o seu coração, o coração de Nabal, o tolo, o insensato, petrificou. Não só o coração dele, mas o corpo dele também. Nabal virou um boneco, uma estátua. E talvez ali, deitado numa cama, ele passou 10 dias sem se mover, como uma pedra. E a Bíblia diz como Davi fez, como foi o conselho de Abigail. Davi o deixou nas mãos de Deus. Davi desistiu de derramar aquele sangue de um tolo que oprimiu seus 10 homens. Mas preste atenção no número 10. Quantas pragas Deus desceu lá no Egito? 10 pragas. Quantos mandamentos Deus deu para o seu povo? 10 mandamentos. Quantos homens que aquele Nabal humilhou de Davi? 10 homens. E agora Nabal fica 10 dias petrificado, como uma rocha, sem se mover, como uma pedra, sem se mover, pagando momento a momento, dia a dia, como se fosse uma praga que Deus colocou nele. Cada dia
por cada homem, cada jovem que ele humilhou, além de humilhar Davi. E depois disso a Bíblia diz que Deus o feriu e o matou. Que tristeza as pessoas agirem com insensatez diante de Deus. Que o que a falta de sabedoria faz acontecer com um homem que poderia ter sido bom e ter vida longa. Mas não, ele não foi assim. Davi, quando mandou os seus homens, desejou a ele vida longa, prosperidade, alegria. Esse era o desejo de Davi para ele. Mas ele não levou isso em consideração e pela sua tolice teve a sua vida ceifada. Isso chega aos ouvidos de Davi, que Nabal havia morrido. Então Davi lembrou daquela mulher sensata, inteligente, abençoadora, capaz, e mandou seus servos lá convidá-la para vir e ser sua esposa. Ela não pensou duas vezes, chamou suas 5 servidoras, suas 5 moças, e foi para ser esposa de Davi e ter uma vida feliz com Davi. Foi Deus que te enviou ao meu encontro. Aquela mulher, quando foi convidada para ir ser esposa de Davi, ela foi no máximo da sua humildade. E ela disse assim: eu não só aceito, como eu vou servir ao meu senhor Davi. E muito mais do que isto, eu vou lavar os pés dos seus servos. Aquela sábia mulher estava dizendo: eu não serei nem igual aos seus servos. Eu serei servidora dos servos do meu Senhor. Que humildade! Que ponto chega uma mulher sábia, uma mulher inteligente? Mas ela não foi chamada para isso. Ela foi chamada para ser esposa daquele que já é ungido rei de Israel, que fora ungido por Samuel. Aquele homem que Deus se agrada dele. Aquele homem capaz de desejar vingança, mas de uma palavra sábia de uma mulher, ele entender: foi Deus que está nesse assunto e enviou esta mulher a mim. Os conselhos delas são conselhos que produzem frutos, conselhos edificantes. Eu vou ouvir. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esta aí, além de edificar a sua casa, ela depois deu posteridade ao rei Davi. Ela participou da vida do rei. Ela esteve do lado do rei. Que interessante isso, a gente saber que Deus, ele prova mentes e corações, que os nossos atos Deus pesa, que toda a nossa atitude Deus tem nas suas mãos e Deus pesa as nossas atitudes. Quando temos valor nas nossas atitudes, quando nós dedicamos a honra e a glória a Deus, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que no seu tempo próprio, ele nos exalta. Aquela mulher volta a ver um bêbado, que ela salvou a vida dele, salvou a vida de muitos ali do sexo masculino. Encontra o bêbado, mas ela se cala. Espera até que o bêbado saia do seu vinho, saia do seu efeito de álcool, para ela então lhe falar. E a fala dela, que edificou com Davi, que construiu com Davi, que serviu de bom conselho para Davi. Agora, a fala dela petrifica o marido, o faz ficar como uma pedra, imóvel. Que voz poderosa desta mulher, tanto lá com Davi, quanto agora com o esposo. Mas a fidelidade dela vai muito além disso. Ela cuidou dele os 10 dias, esteve ali os 10 dias, até que Deus o ferisse já de morte. O que será que estava acontecendo com a mente de Nabal durante esses 10 dias? O que será que estava acontecendo dentro daquele homem? Que tristeza terrível ele acabar de tosquear 3.000 ovelhas e não poder comer do fruto do seu trabalho, porque não teve sabedoria, porque foi tolo. E naquela grande festa só não morreu muita gente por causa desta mulher
Volta ao título, foi Deus que te enviou ao meu encontro. Palavras de Davi para Abigail. Davi reconheceu que Deus estava cruzando o caminho dele usando uma mulher para que ele não cometesse tamanha atrocidade. Você e eu, homem, precisamos de mulheres sábias nas nossas vidas. Precisamos de entender que Deus usa também as mulheres quando elas se submetem a Deus, quando elas buscam a Deus. Tem tantas tolas por aí, às vezes corremos atrás das tolas e deixamos as sábias de lado. Mas Deus tem mulheres sábias bem perto, às vezes, de nós, e nós não damos valor. Nabal não deu valor à grande mulher que tinha. Nabal não aprendeu nada com Abigail, mas aquele servo de Nabal que fora falar com ela, aquele entendia que mesmo que ele tivesse aquele homem tolo, havia ali na vida de Nabal uma grande mulher, tão grande que ela se tornou esposa do futuro rei de Israel. Que maravilha! Nós podemos entender que Deus cuida da gente. Davi estava armado de unhas e dentes para fazer uma grande proeza, mas uma mulher tomada de sabedoria, de graça e da presença de Deus interferiu e interrompeu o homem de Deus de derramar sangue por vingança. Como Deus é bom! Você já experimentou isso? A bondade de Deus em cruzar o teu caminho e dizer, não, você não vai fazer isso, porque eu sou o teu Deus. Foi Deus que te enviou ao meu encontro. Tem pessoas procurando às vezes por você. Tem pessoas com a palavra de Deus para você. Tem pessoas com a voz de Deus para ser falada no teu ouvido. Tem pessoas movidas por Deus para entrar no teu coração, na tua mente, com a presença de Deus e fazer grandes mudanças na tua vida e na minha. Mas nós às vezes somos duros como Nabal. Somos indobrável como Nabal, inflexível como Nabal, e perdemos a bênção. Mas Davi não perdeu a bênção, muito pelo contrário. Davi, ao honrar aquela mulher e honrar a presença de Deus nela, a que se curvou diante dele, a que prostrou-se em terra diante dele, Deus a colocou do lado dele, para ser amada por ele, para ser cuidada por ele, e não nem para deixar viver luto, né? Sofrer o luto ali, vendo a história de um homem insensato. Pelo contrário, a história de Abigail mudou, porque ela deixou Deus operar na vida dela, buscou sabedoria e graça. Muitas outras, talvez, que estivessem por ali, fossem insensatas, mas Abigail sobrepujou as demais. Abigail foi mais alta do que as demais. Abigail, mesmo sendo servidora, estava muito além, distância grande das outras que procuravam simplesmente viver a vida e desfrutar, né, daquela riqueza toda ali de Nabal. Abigail, a mulher inteligente, trouxe uma grande lição para as mulheres dos nossos dias, que o temor do Senhor vale a pena, que o temor do Senhor produz sabedoria e graça, que ele será um colar no pescoço de toda mulher que quer estar perto de Deus, que ele será uma diadema na cabeça de toda mulher que quer estar perto de Deus, e que ele descerá na cabeça dela como uma coroa de glória, e que ela poderá mudar a vida de muitos homens. Aquela mulher não só mudou a vida de Davi, ela mudou a vida dos 600 homens de Davi também, que iriam ali fazer vingança. Talvez aqueles 10 moços queriam se vingar e dizer, ele vai pagar. Mas não, Deus não deixou, Deus não permitiu. Mais de 600 homens tocados pela palavra, pela humildade, pela atitude de uma mulher que foi sábia no seu próprio tempo. Ela seguiu a história de Davi
porque ela deixou que Deus escrevesse a história de vida dela. Você e eu precisamos deixar Deus operar nas nossas vidas. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Por essa razão eu me curvo todas as manhãs, dizendo: Senhor, mais um momento. Eis-me aqui, fala comigo, me dá palavra para falar com aquele que assiste os vídeos. Eu estou muito feliz por você estar assistindo o vídeo e ficarei mais feliz se você deixar o Espírito de Deus governar a tua vida, se deixar o poder de Deus tomar a tua vida e dizer: Senhor, tudo que eu fiz até agora não está correto, porque eu não permiti o Senhor tocar em mim e viver em mim. Mas se o Espírito de Deus viver em você, você poderá dançar, cantar, se alegrar, ter vitórias, como teve e como fez Davi. Deus quer abençoar você, Deus quer tratar com você, e Deus irá te dar muita alegria se você deixar, e se eu deixar o Espírito dele agir em nós. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê a paz, que você tenha sucesso no nome de Jesus. Hoje eu já orei para algumas pessoas que pediram oração, já orei por você que assiste o vídeo, porque eu creio que Deus tem uma vitória tão grande para você, mas você e eu precisamos estar nos pés dele, adorando-o. Tem momento de se humilhar, tem momento de dizer: eu nasci para servir e vou servir. Mas Deus tem momentos de alegria e de glória para a gente também. Então, no tempo certo de Deus, Ele te abençoará, Ele te guardará e Ele te dará a vitória. Não saia da presença do Senhor. Eu, pastor Riva Martins, deixo esta palavra para você. Hoje, nesse dia onde o diabo faz e desfaz, levanta muitos mentirosos para servir a Ele e para honrar este dia como o dia da mentira. Eu quero dizer para você que esta é a verdade de Deus, que Ele quer te abençoar e mudar a tua vida, e que se você nascer de novo da água e do Espírito, você andará na verdade, e a verdade te libertará. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Eu me despeço dizendo a você, até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, sigamos abençoados no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Deus te abençoe e abençoe sua família, e Ele quer te abençoar no nome de Jesus. Abraço meu.